Gravando. Revisão, oitavo ano, P2, primeiro trimestre, capítulo 3 e capítulo 4. Então nós estudamos sobre a Guerra Fria. Contexto histórico da Guerra Fria. A Guerra Fria ela surge após o declínio eurocêntrico, ou seja, o declínio do continente europeu. Então a Europa ela começa a declinar com as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra. Então a Primeira e Segunda Guerra fragilizou demais o continente europeu, que era forte desde o processo de colonização, lá em 1500, até antes. A Europa era um continente extremamente forte. Com as guerras mundiais, o continente fica enfraquecido, abrindo espaço para que novas potências dominem o mundo. Então nós temos aqui duas potências agora disputando o domínio mundial. De um lado nós temos os Estados Unidos e do outro lado nós temos a União Soviética como principal país, a Rússia. A União Soviética é formada por cerca de 15 países, com destaque para a Rússia. Quais são as disputas que envolvem a Guerra Fria? Na Guerra Fria nós temos 3 processos de disputas ocorrendo. Nós temos a primeira disputa, que é uma disputa bélica, ou seja, quem produzia mais armas no contexto da Guerra Fria. Nós temos a segunda disputa, que é uma disputa econômica. De um lado nós temos os Estados Unidos capitalista, com a exploração do trabalhador, com a exploração dos recursos naturais, o importante é ganhar dinheiro, mesmo que o mundo todo acabe sendo prejudicado por conta de poluição e etc. O capitalismo, então, trazendo aí cada vez mais estímulo à produção e acúmulo de riquezas. E depois nós temos do outro lado, que é o lado da União Soviética, o socialismo. Aí no socialismo nós temos uma divisão de classes, uma ausência de divisão de classes sociais, ou seja, todas as pessoas ganhando de forma semelhante. Isso no processo do socialismo, lá da Guerra Fria. Nós temos um controle da economia pelo governo, uma economia planificada. O que seria uma economia planificada? Um exemplo. Não tem Apple lá, tá? Mas só um exemplo. A Apple russa e a LG russa, ambas produzem, só que a Apple tem um acúmulo muito maior de dinheiro. Só que no final das contas, o dono da Apple russa e o dono da LG russa vão ganhar a mesma quantia financeira. Isso é uma economia planificada, porque o governo ele vai pegar o restante da economia e distribuir para as outras atividades econômicas. Então, todas as pessoas ganhando de uma forma semelhante. Tá? Isso é uma economia planificada. E nós temos aqui no socialismo também as pessoas ganhando de uma forma semelhante, tá? Então, as pessoas tendo o mesmo tipo de acesso à educação, à saúde, à economia, tudo isso faz parte deste socialismo que foi pregado lá na Rússia, na União Soviética. A terceira disputa que nós temos é uma disputa espacial, uma corrida espacial, tá? Então, a corrida espacial nós temos, de um lado, os Estados Unidos tentando chegar à Lua, e nós temos do outro lado a União Soviética mandando para a Lua o primeiro mamífero, o primeiro satélite, a primeira mulher, o primeiro homem para o espaço. Então nós temos aí Yuri Gagarin chegando no espaço, a primeira cachorrinha que foi a Laika. Nós temos o primeiro satélite que é o Sputnik. Não precisa gravar o nome de cada um não, tá? Só para conhecimento. Então nós temos a União Soviética fazendo vários avanços nessa corrida espacial. E nós temos aí depois, do outro lado, os Estados Unidos enviando o primeiro homem à Lua. Na missão Apollo 11, foi Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Então, novamente o contexto da Guerra Fria, tá? Surgiu após as guerras mundiais, com a abertura por conta da Europa fragilizada, outras potências tentando dominar o mundo, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e nós temos 3 disputas. Disputa econômica, capitalismo versus socialismo, a disputa da corrida armamentista, quem produzia mais armas, e a terceira disputa é a corrida espacial, quem produzia maiores avanços para poder dominar o espaço. Plano Marshall, próximo tópico, porque o capitalismo e o socialismo eu já expliquei. Então, o Plano Marshall foi uma estratégia dos Estados Unidos, principalmente a Europa Ocidental. Que a Europa Ocidental são aqueles países que a gente sempre lembra o nome. França, Itália, a Grécia, a Inglaterra, Portugal.
Então, os Estados Unidos ele cria um empréstimo financeiro para esses países quebrados com as guerras mundiais, para que eles pudessem se reestruturar, se reerguer, melhorar a sua economia, fragilizada após as guerras. Os Estados Unidos cobrou juros altíssimos depois, quando estes devedores foram pagando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele aumentou a sua economia e ainda ganhou aliados para que juntos pudessem vencer a Guerra Fria, porque esses países que foram ajudados com o Plano Marshall acabaram se tornando aliados dos Estados Unidos. Não alinhados, o próximo tópico. O que são os não alinhados? São aquelas nações que não queriam fazer parte nem do capitalismo nem do socialismo, por conta que eles queriam ficar neutros no que se refere à Guerra Fria. A maioria desses países, a exemplo de países africanos, acabaram se tornando independentes praticamente na metade do século XX, o contexto da Guerra Fria também ocorreu durante esse período, e eles tinham medo de perder a sua autonomia, a sua liberdade, sua independência, se tornar colônia novamente. Então tinham medo de perder essa liberdade conquistada após longos séculos. Não queriam também abrir seu país, seu território, para que pudessem ser utilizados como plataforma de missões de exército, de armas, que fossem bombardeados por territórios vizinhos, a exemplo de Cuba. Cuba abriu seu território para que fossem instalados mísseis lá, na crise dos mísseis que nós já estudamos. Então muitos tinham medo de se tornarem igual Cuba acabou concedendo seu território, que Cuba poderia ter sido destruída pelos Estados Unidos por conta dessa abertura territorial. Então, os não alinhados, países que não queriam aderir à Guerra Fria, nem de um lado nem do outro. Como que a Guerra Fria ela chega ao fim? A Guerra Fria ela chega ao fim, primeiro ponto, por conta da economia planificada. Então, a economia planificada ela leva um desestímulo da produção. Imagina lá de novo, a Apple russa e a LG russa. É óbvio que a Apple russa gera maior lucro. Então, depois, no final do mês, a Apple russa, vendo que iria ter a mesma margem de lucro da LG russa, não ficou estimulada a produzir, por exemplo, um iPhone 17, o iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, o iPhone 18, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max. Para que eu vou continuar evoluindo os meus produtos industriais, sendo que no final do mês eu vou ter a mesma margem de lucro da LG? Então, a economia planificada levou um desestímulo da produção. Mesma coisa de eu pegar em sala de aula e planificar a nota de vocês. Pegar aqueles que tiram sempre 8, 9, 10 e planificar, socializar com aqueles que tiram sempre 4, 5, 6. Então, no caso, teríamos aí uma média entre 5 e 10, 7,5. No final do bimestre, do trimestre agora, todos iriam tirar 7,5. Aquele que sempre tira 10, poxa, ele vai ver sua nota rebaixada com 7,5. Para que ele vai continuar estudando sabendo que a nota dele no final vai ser 7,5? E aquele que sempre tira 5, para que ele vai fazer aquele mínimo de esforço que ele já fazia, o mínimo de esforço, sabendo que no final vai ter um up da nota dele para 7,5? E isso vai fazendo com que as pessoas estudem cada vez menos e as notas vão rebaixando cada vez mais. Então a economia planificada, ela levou a uma quebra econômica. Os gastos excessivos com a corrida armamentista e com a corrida espacial também levaram a uma quebra econômica. Tá? Nós já tínhamos uma quebra econômica da economia planificada e já tínhamos uma quebra econômica dos gastos excessivos. E isso levou ao final da Guerra Fria. A economia planificada ela acabou levando muitas indústrias a demitirem seus funcionários. Por quê? Por conta que não existia margem de lucro. Então as pessoas que trabalhavam lá na Apple russa demitiram seus funcionários. Esses funcionários ficaram sem emprego, sem dinheiro para poder trazer ali o pão de cada dia para os seus lares. E sem dinheiro para poder se manter suas próprias famílias, as pessoas foram para as ruas, fizeram manifestações para que o governo acabasse com a guerra e voltasse os seus investimentos para uma infraestrutura que melhorasse a vida dos seus cidadãos. Então, isso acabou levando ao fim da Guerra Fria. A economia planificada, o gasto excessivo com a corrida armamentista, com a corrida espacial e as revoltas populares que levaram ao fim da Guerra Fria. Fora os desvios de verbas, que eram constantes também, né? Muitos governantes falavam, vamos todo mundo andar de Fusquinha, vamos todo mundo andar de Gol,
carros populares, enquanto os governantes, muitos deles, não todos, mas muitos, andavam de Land Rover, então pregavam aquilo que não viviam, muitos. Próximo tópico, a Guerra Fria ela acabou? Não, a Guerra Fria não acabou. Nós percebemos, acabou sim lá no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, que é o principal marco da Guerra Fria. A Guerra Fria ela não acabou. Por que a Guerra Fria não acabou? Até hoje, no século XXI, nós vemos vários embates que acabam sendo revelados que os Estados Unidos está financiando um lado e a Rússia financiando outro lado. A exemplo, na Síria. A Síria soma aí um dos maiores números de refugiados, porque bombardeia a todo tempo. Os governantes contra a população contra o Estado Islâmico, que é terrorista, Estado Islâmico, que é contra os Estados Unidos, mas fica do lado dos Estados Unidos, por conta de alianças políticas ali no que se refere à Síria. Aí o governo da Síria está aliado à Rússia, porque os Estados Unidos acabou se voltando, ficando do lado do Estado Islâmico, e o Estado Islâmico é contra o governo. Então nós temos aqui Estados Unidos apoiando um lado e a Rússia apoiando o outro lado. Um outro ponto que nós vemos, mais simples de ser entendido, é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então a Ucrânia quer ficar do lado da ONU, participar da ONU, a Organização das Nações Unidas, e nós temos aí como um dos principais protagonistas e líderes da ONU, os Estados Unidos. Então, automaticamente a Ucrânia participando da ONU, automaticamente ela fica aliada dos Estados Unidos. E a Rússia acaba perdendo esse parceiro que mantinha desde a União Soviética. Então nós vemos aí que a Guerra Fria ela não acabou. Vemos aí a China sendo um parceiro da Rússia e automaticamente se torna um inimigo dos Estados Unidos. A Guerra Fria não acabou. Eu não lembro se vai cair a cortina de ferro no que se refere à Guerra Fria, eu acho que não, tá? Mas a cortina de ferro é simples. Ela dividiu a Europa em dois lados. O leste europeu, que fazia parte da União Soviética, e a Europa Ocidental, que fazia parte dos Estados Unidos. A Guerra Fria tem esse nome por conta de não ter conflitos diretos, mortes, sangue, enfim. Mas, entretanto, nós tivemos alguns conflitos que foram bastante violentos. A exemplo, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos perdeu, e a Guerra das Coreias. Existia uma única Coreia. A Coreia ela foi invadida pelos Estados Unidos e pela Rússia. A Rússia tomou a parte norte, os Estados Unidos a parte sul. Na Guerra das Coreias, muitas pessoas morreram também. Agora vamos para o próximo, capítulo 4, os anglo-saxões. Primeiramente, quem são anglo-saxões? Neste contexto da América, são países que pertencem ao Reino Unido. Eles são os anglo-saxões, tá? Países de matriz linguística, no caso aí o inglês, no caso do Reino Unido. Tá? Esses são os anglo-saxões. Na América anglo-saxônica são os países que foram então colonizados pela Inglaterra, no caso Estados Unidos e Canadá. Estes são os anglo-saxões americanos. Então, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. Quais são as características físicas dos anglo-saxões? O que é característica física, professor? São características naturais. Clima, relevo, hidrografia, solo, vegetação. Então, quais são as características físicas que eu vou cobrar na prova? Primeiro, o clima. Lembrando, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo aos polos, tanto ao norte quanto ao sul, mais frio. Estados Unidos é um país de clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. Essa é a principal característica do clima dos Estados Unidos. Nós estudamos também que no sudoeste dos Estados Unidos, Texas, Arizona, Novo México, nós temos um clima semiárido, semelhante ao do sertão nordestino. Depois nós temos no Canadá, predominante um clima frio, próximo ali à a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, nós temos predominante um clima frio, que é onde se concentra a maior parte da população canadense, tá? Na parte sul do Canadá. Essa região predomina o clima frio. Ao norte, nós temos um clima polar, tá? Onde que moram poucas pessoas, os inuits, lá os nativos, muitos chamam de esquimós, mas são os inuits, com a temperatura que chega até menos 30 graus. Sobre o relevo, nós temos a maior parte das montanhas, os Montes Rochosos, este é o nome das montanhas dos Estados Unidos, que se estende para o Canadá. As montanhas elas ficam na parte oeste, por conta de encontros de placas tectônicas serem mais intensos nessas áreas. Na parte leste, nós temos o predomínio de planícies e planaltos.
ver. Então, característica física, eu acho que vai ser só isso que eu vou cobrar. Colonização, bem simples, foi uma colonização de povoamento. Então, após as guerras, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, Guerra dos 100 anos a Inglaterra perdeu, Guerra dos 7 anos a Inglaterra venceu. Então, essas guerras foram travadas entre os Estados Unidos e a França. Estados Unidos não, França e Inglaterra. A Inglaterra saiu quebrada dessas guerras e muitos acabaram tentando uma nova sorte, pessoas de classe média e de classe baixa, tentando uma nova sorte nesses territórios saxões americanos, Estados Unidos e Canadá. Lá eles realizaram a colonização de povoamento. O objetivo era extrair os recursos naturais e utilizar para desenvolver o próprio território. Então tudo que era achado nos Estados Unidos e Canadá, ouro, prata, recursos naturais, era utilizado para desenvolver o próprio país, ou seja, evoluir os Estados Unidos. Diferente da colonização de exploração, que Portugal fez com o Brasil, achava recursos naturais aqui e levava de volta para a metrópole, para desenvolver Portugal e não o Brasil. Por último tópico, penúltimo, tem as regiões industriais dos Estados Unidos. Nós temos 3 grandes regiões industriais nos Estados Unidos. Nós temos o Manufacturing Belt, lá na parte nordeste dos Estados Unidos, aonde que também é chamado de setor da manufatura. Então, grandes indústrias surgiram lá, Ford, GM, tá? Indústrias de base, metalúrgica, siderúrgica. Essas indústrias, elas acabaram imigrando para vários países, a exemplo do Brasil, foi receptor dessas indústrias. E essas indústrias, elas acabaram ficando meio que ultrapassadas lá nos Estados Unidos, porque hoje o alvo de indústria é mais um setor tecnológico. Então esse setor do Manufacturing Belt, hoje, por exemplo, é chamado de Rust Belt, Belt da ferrugem, tá? Belt são regiões econômicas. Então, primeira região industrializada, Manufacturing Belt, lá no Nordeste, Manufacturing Belt. Depois nós temos a Mexamérica, que fica no sul dos Estados Unidos. Então, neste sul dos Estados Unidos, eles acabam produzindo produtos diversos, tá? Eletrônicos, diversos. Roupa, sapatos, camiseta, roupa já faz parte já. Bens de consumo, alimentos. Então, produtos de menos valores, tá? Menor valor. E boa parte ali, que trabalham nessas indústrias são até mexicanos, imigrantes. A terceira região industrializada, nós temos o Sunbelt, ou também chamado de Vale do Silício. É a maior região tecnológica do mundo. Grandes empresas surgiram lá. Google, Microsoft, Apple, startups como Instagram, o X, atual X, Facebook surgiu lá também. Então, grandes empresas, Uber, surgiram ali no Vale do Silício. Nós temos uma fusão de grandes universidades lá no Vale do Silício, aliadas a grandes potências industriais. Último tópico para nós finalizarmos é a economia canadense. Então, a economia canadense ela tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Boa parte justificada por conta do bloco econômico. O primeiro bloco econômico era o NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá. Como principal objetivo, cortar os impostos. Então, tudo que é importado, exportado entre os Estados Unidos e Canadá não tem impostos entre as nações. Isso facilita essa transação econômica entre os Estados Unidos e Canadá. O atual bloco que foi alterado por Donald Trump é o SMK. O S de United States, México, o M e o Canadá. Enfim. Mais da metade dos produtos produzidos no Canadá são exportados para os Estados Unidos. Então nós vemos aí uma grande parceria econômica. E boa parte das importações que o Canadá faz são produtos provenientes dos Estados Unidos. O Canadá ele acabou com boa parte das suas florestas exportando para produção de papel, tá? E deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Creio que é só isso aí para nossa revisão, tá? Um abraço. Faça aí o seu resumo no seu caderno, ser entregue no dia da prova. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!